O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar a memória de São Maximiliano Kolbe, que derramou o seu sangue por amor a Cristo, salvando um irmão. No mundo atual, no mundo moderno, é muito comum nós repetirmos ou ouvirmos frases assim: você precisa pensar em você, você precisa pensar na sua vida, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa respeitar os seus limites. E tudo isso é verdadeiro. Só que uma coisa é você cuidar da sua saúde, é você pensar em você, é você respeitar os seus limites. Outra coisa é você viver em si mesmado, fechado apenas nos seus interesses, pensando apenas em si e naquilo que lhe diz respeito. Por quê? Porque uma vida fechada em si, ela pequena o coração. Uma vida em que eu me ocupo e me preocupo apenas com os meus interesses, com aquilo que me diz respeito, faz com que o meu coração fique atrofiado. Porque a minha vida somente é muito pequena. E São Maximiliano Kolbe tomou um caminho oposto, um caminho contrário. Esquecendo-se de si, deu a sua vida para salvar a vida de um outro homem. São Maximiliano Kolbe, de alguma maneira, ele repete na sua vida aquilo que o próprio Cristo fez. Jesus Cristo não teve, nós poderíamos dizer, uma existência. Ele teve uma pró-existência. Ele viveu para nós. De modo que, esquecendo-se de si, esquecendo da sua vontade, esquecendo-se dos seus interesses, ele buscou os nossos interesses, a nossa salvação. E perdendo a sua vida, deu-nos vida. Então isso fez São Maximiliano Kolbe. Ele estava preso no campo de concentração. Os
A polícia, a Gestapo, tinha prendido dentre muitos judeus, muitos cristãos, muitos católicos. O seu convento abrigava muitos inimigos do Estado alemão, muitos judeus inclusive. E os frades já estavam sob o olhar da inteligência nazi. Pois bem, ele foi preso, foi levado para um campo de concentração, e lá, ali onde se ouvia que nenhuma vida valia a pena, vocês não valem nada, que as pessoas morriam às pencas, eram maltratadas, vocês não valem nada, ele mostra o quanto vale uma vida. Um prisioneiro fugiu, e a regra de então era, se um fugisse, 10 morreriam no lugar. Era uma maneira de tentar dissuadir a fuga. Que olha, se você fugir, por sua causa, por sua culpa, outros 10 morrerão. E um prisioneiro fugiu, e aleatoriamente 10 outros prisioneiros foram escolhidos para serem lançados em um bunker, em um quarto subterrâneo, escuro, fétido, sem janelas, para que ali morressem de fome. Então passavam 3, 4, 5 dias ali fazendo as suas necessidades, enlouquecendo naquela escuridão, amontoados. Então 10 foram escolhidos para isso. E foram assim, você. E quando chegou em um homem, e o soldado disse, você, ele chorou dizendo, pronunciou o nome da esposa e dos 2 filhos que ele deixaria. E quando São Maximiliano Kolbe ouviu isso, deu um passo à frente e se ofereceu para ir no lugar dele. Primeiro ele fez algo proibido, ele saiu do seu lugar e se dirigiu a um oficial SS. Era proibido. Ele poderia morrer ali mesmo, naquele momento. Ele ousou, deu um passo à frente e se ofereceu. O oficial, vendo aquela atitude, houve uma pequena discussão, sabendo que ele era um sacerdote católico, aceitou, porque viu ali na oportunidade de demonstrar o seu desprezo aos sacerdotes católicos. Não, tá bom, então você vai no lugar dele. E ele entregou a sua própria vida. Meus irmãos, este passo à frente, esta entrega da própria vida, não foi um ato repentino. Não foi um ato imediato. Um santo não se improvisa. Isto é, aquele martírio foi a coroação de uma vida doada, de uma vida que não mais lhe pertencia. Ele já havia oferecido a sua vida à igreja, ao apostolado, à Imaculada, a Deus. Aquela vida não era mais dele, de modo que, como ele a havia doado nos pequenos atos da sua vida, ele estava preparado para fazer aquele grande oferecimento. O problema é que nós, às vezes, quando vemos uma atitude assim, nós admiramos, nós achamos algo bonito, né? Quando nós vemos um ato de virtude, um ato de santidade, nós reverenciamos, nós reconhecemos a grandeza daquele ato e até de alguma maneira desperta no nosso coração o desejo de um ato semelhante. Mas isso só será possível se nós nos mantivermos fiéis aos pequenos sacrifícios da nossa vida. Isso aqui é importante dizer. São Maximiliano Kolbe foi capaz de realizar aquele ato de oferecimento. A graça de Deus foi capaz de realizar nele aquele milagre da graça, porque já operava no seu coração, na sua alma,
nos pequenos atos da sua vida. Ele era dócil à vontade de Deus nos pequenos atos da sua vida. E aí sim, ele pôde fazer o maior. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Mas se você foge das pequenas cruzes, dos pequenos sacrifícios, das pequenas renúncias, como é que você poderá ser fiel quando uma grande cruz se lhe apresentar? Quando um grande sacrifício se fizer presente na sua vida? Como é que você vai ser fiel a Deus num grande momento se você é fiel, se você é infiel na sua oração, nos pequenos sacrifícios, no dia a dia, nas chatices do dia a dia? Pois bem, São Maximiliano Kolbe se oferece e dá a sua vida por aquele homem. Assim como Jesus deu um passo à frente e morreu por nós, dando-nos a vida, São Maximiliano Kolbe deu um passo à frente e deu a vida, salvou aquele homem. Meus santos, provavelmente, nós não teremos uma experiência semelhante. Nós não seremos levados a um campo de concentração e não precisaremos dar um passo à frente para salvar ninguém. Mas a pergunta é: por quem você está disposto a dar um passo à frente? O passo à frente aqui, o oferecer-se, significa o amor verdadeiro, né? E o amor, quando é verdadeiro, sempre custa. Amar de verdade sempre custa. Então, São Maximiliano Kolbe deu o passo à frente e amou de verdade. Talvez outros ali até pensassem em fazer algo semelhante, mas talvez pensaram assim: mas talvez um outro se ofereça. Às vezes nós ficamos esperando que um outro faça aquilo que cabe a nós. Pense na sua casa. Sei lá, eu lembro aqui quando eu era criança, jovenzinho, então eu estava em casa, via a pia suja, cheia de pratos, e aí eu pensava: talvez um outro faça, o meu irmão lave, as minhas irmãs lavem. Eu via algo que precisava ser feito e, talvez um outro faça. Na sala de aula, via um colega passando por dificuldade nos trabalhos. Imagine, me oferecer para ajudá-lo no trabalho, para ajudá-lo, para explicar a ele aquela equação. Talvez um outro faça. Você passa e vê uma pessoa pedindo ajuda, talvez um outro faça, e você segue em frente. Que o diga o samaritano, né? Quando encontrou aquele homem caído à beira da estrada. Isto é, nós ficamos esperando que um outro faça. Aí tem a festa na igreja, aí você nem se coloca à disposição. Um outro faz, um outro ajuda. Aí tem a catequese. Mas tem tanta gente na igreja, né? Deve estar sobrando catequista. Um outro ajuda, um outro vai dar catequese. E você vai jogando para o outro, para que o outro faça. Por quê? Porque você não está disposto, não está disposta a dar o passo à frente e dizer: é a minha hora, é a minha vez. Então, provavelmente, meus santos, nós não estaremos num campo de concentração e seremos chamados a dar um passo à frente para dar a vida a alguém. Mas somos chamados a dar um passo à frente quando nós vamos ao encontro daquela pessoa chata para ajudá-la. Quando damos um passo à frente para ouvir a quem não estamos dispostos a ouvir, seja a esposa,
o marido, aquela conversa de sempre, aquela conversa moada, eu não quero nem ouvir. É o dar o passo, é o morrer para si, é o amar de uma maneira verdadeira. E o amor verdadeiro sempre custa. É o serviço sem recompensa. Isto é aquilo que você faz e ninguém o elogia, e ninguém o agradece. Então são essas atitudes a que você é chamado a fazer. Por quê? Porque você quer se assemelhar a Jesus, que deu um passo à frente. É o perdão que você dá. Nós refletíamos tanto ontem a respeito do perdão. O perdão é esse passo à frente, é o amor que custa, de você ceder o perdão, doar o perdão, perdonare, né? Continuar dando o perdão, às vezes a quem faz tão pouco por merecê-lo. Todas as vezes, meus santos, que nós nos levantamos, viemos à missa, ou que vocês ligam o celular, o computador para acompanhar esta missa, ou ouvir depois a homilia, tudo isso deve ser um reflexo de que eu quero ser parecido com Jesus. Você é católico, você é católica, você é batizado, talvez você seja crismado, crismada. Você recebe a Eucaristia. E para que é que você ouve a palavra? Para que é que você foi batizado? Para que é que você foi crismado? Para que é que você recebe a Eucaristia? Se não para você se configurar a Cristo. Para você se tornar parecido com Cristo. Não há como olhar para São Maximiliano Kolbe, que escolheu morrer no lugar daquele homem, e não ver uma imagem de Jesus, que escolheu, que deu a sua vida para morrer por nós, para nos dar a salvação. Estamos celebrando esta memória, mas com que atitudes? Como é que nós iremos sair hoje dessa igreja? Quais são as disposições da sua alma, de vocês, meus santinhos que estão escutando? Por quem você precisa dar um passo à frente? Isto é, a quem você precisa amar de uma maneira custosa, que exija, que de alguma maneira lhe cause um certo sofrimento. Quem? É o seu marido? É a sua esposa? É o seu pai, a sua mãe, é aquele colega antipático e traíra do trabalho. Quem são as pessoas por quem você é chamado a dar um passo à frente e não necessariamente morrer, mas amar, fazer o bem, estender a mão, ajudar, não revidar, ser parecido com Cristo. Meus irmãos, que hoje, diante desta memória de São Maximiliano Kolbe, nós peçamos a Deus, por meio deste grande santo, deste grande mártir, que Deus nos conceda a graça de nós, na nossa vida, procurarmos cada vez mais nos assemelhar a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.